É quando para de se ter a intenção de se comunicar, quando para de se ter a intenção de se falar corretamente, de se chegar em uma solução do problema, é porque você já está desistindo do casamento. Olá, seja bem-vindo à Seu nossa casamento já casa mais uma vez. Estamos aqui para te ajudar a entender um pouco melhor a dinâmica do seu casamento, mostrando como é a dinâmica do nosso casamento. Quem sabe o que nós vivemos ajuda você também a achar algumas saídas. E uma proposta que nós estamos fazendo nessa sequência de vídeos é você identificar, através do mapa do seu casamento, os pilares que estão fragilizados. Cada pilar fragilizado pode estar puxando outros pilares e parecer que tem um grande tormenta no seu casamento, quando na verdade, se você ajustar um, dois pilares, três, você já vai ter uma grande restauração no seu casamento. Então, se você ainda não baixou a sua ferramenta de identificação para entender o que está acontecendo de fato no seu casamento, volta lá em 2 ou 3 vídeos atrás e você vai encontrar um link. Eu vou colocar nesse vídeo também um link para você baixar essa ferramenta de diagnóstico do seu casamento. Com ela, você vai começar a abrir os olhares para o que realmente está acontecendo e para onde você tem que direcionar suas forças para restaurar o seu casamento e ter um casamento de paz, um casamento como o Senhor preparou para a sua vida. Amém? Eu sou Sâmia, esse é Sou Abílio Bílio. e sejam bem-vindos à nossa casa. Se você quer aprender mais sobre ferramentas, sobre estratégias para que você possa curar o seu relacionamento, tornar a sua relação mais próspera, fica com a gente nesse vídeo, né? Já se inscreve também aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, com o pessoal da família, né? Com os conhecidos, para quem está precisando também ser despertado por esse conteúdo que é muito enriquecedor no canal. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. O pilar comunicação é um pilar muito desafiador em muitos casamentos e nos relacionamentos no geral. Em geral. Seja com marido e mulher, seja no relacionamento com os filhos, seja no relacionamento com os familiares, comunicação em si é um desafio. Porque muitas vezes o que eu estou falando, a intenção que eu estou dando na minha fala, o que eu gostaria de falar, não é o que ele está interpretando, não é o que a outra pessoa está interpretando. E essa comunicação, ela depende dos dois lados estarem entendendo a mesma coisa. E eu sempre falo que a comunicação, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, é de nós, de quem está emitindo a comunicação, aquela informação, aquele querer, aquela intenção, é de nós a responsabilidade de conseguir falar da forma que o outro entenda. Quando você vai falar com uma criança, você não vai falar com a criança em termos técnicos. A criança não vai conseguir compreender. A Você tem depender que. da idade, É isso, você você tem tem a sua linguagem própria, ajustar específica. a linguagem para que a criança entenda. Só que, quando a gente está falando com adultos, normalmente a gente acha que o adulto tem a obrigação de entender o que a gente está querendo dizer. Mas o óbvio Precisa ser dito. precisa ser dito. Muitas vezes é óbvio para você, mas não é óbvio para o outro. É verdade. Então, o que nós vamos conversar hoje é um pouquinho sobre isso. E a gente vai dar a vocês uma pergunta no final que pode salvar muitas DRs por aí. E vamos começar pela DR, né, amor? Quando a gente fala sobre comunicação do casal, né, é, se criou, né, esse termo DR, que significa uma discussão de relacionamento, né? É. E o termo discussão, ele pode também ser interpretado como, às vezes, um embate, né? Como se fosse uma briga, ou como se fosse uma fala muito, né, muito ríspida, muito calorosa. É como se você entrasse para a conversa já pensando no desentendimento. Eu já entrasse naquela conversa já cheio de arma, já todo armado, Já na intenção né? de se defender de alguma forma. Isso. Então, assim, as DRs, né, como são famosas, né, entre os casais, elas são necessárias, né, logicamente. O ideal é que existisse um relacionamento tal que nem precisasse de DR, né, que precisasse de vez em quando de pequenos ajustes, porque nenhum relacionamento é perfeito, mas tem aqueles que estão interessados em tornar o seu relacionamento cada vez melhor e esse relacionamento saudável, um relacionamento próspero entre o casal, ele não tem como ser atingido, como ser alcançado, se não há diálogo, se não há entendimento, né? Se não há comunicação. E a comunicação, ela precisa ser vista não só como um momento de sentar para conversar. Aí senta para conversar só naquela hora que as coisas já estão acabando com todo mundo, né? Já Que já estão está um imuína, problema. né? Comunicação é do dia a dia. Tem que Sim. ser um exercício de todo tipo de comunicação diária, do bom dia até o como nós vamos fazer isso. Comunicação é um ato de inteligência. Na realidade, uma boa comunicação, né? Porque existe uma comunicação que não é boa. Uma Sim. comunicação ruim. Uma comunicação, onde o Samuel colocou muito bem, onde o interlocutor ele não consegue se fazer entender. Impede ele de comunicar aquilo que ele gostaria, né? E, por outro lado, a gente também tem outras pessoas que às vezes acham, não, ela sabe o que tem que fazer, ele sabe o que tem que fazer, aí não se comunica. Né? Então tem gente que às vezes peca por uma comunicação, ele até tenta se comunicar, mas não sabe fazer a coisa com sabedoria, né? Com discernimento,
E tem aquele outro que não fala porque acha que a outra pessoa já sabe. É tipo assim, que é óbvio. do óbvio que precisa ser Que dito. precisa ser dito. Mas precisa ser dito. Né? Os homens que estão aí assistindo, né? Fica 2 dias sem dizer para sua esposa que ela é linda, que você ama. Ela já sabe. Por quê? Porque você já disse algum dia. Mas se você não renovar essa comunicação, então vai começar a ter problemas. Né? E muitas vezes o que você. Vamos seguir então esse caminho aí. A comunicação para o homem é muito diferente da comunicação para a mulher. Isso. A mulher, ela se comunica com tudo. Ela se comunica com o olho, com a mexida no cabelo, ela se comunica com a postura que ela tá, com o tom de voz. Ela entrega a comunicação em todos. Faz uma comunicação completa. Completa. Do mesmo jeito, quando ela quer dar as entrelinhas, tá no meio dessa comunicação. Às vezes ela tá falando tá bom, mas ela tá falando tá bom de. Não tá bom, não. Então ela sabe que ela tá fazendo daquele jeito. Só que a comunicação para o homem não é assim. A comunicação do homem é muito simples. É ver a bola é lá, pronto. Ele não interpreta todos os seus trejeitos, nem sempre. Não é todo homem que consegue, porque às vezes, em 5 anos de casado, a Bíblia já interpreta todos os meus trejeitos. Mas. Ou quase, né? Ou quase, né? Mais ou menos. Mas às vezes o homem não tem essa característica. Ele não vai interpretar as entrelinhas do que você quer dizer. Ele precisa que as coisas sejam ditas de forma muito óbvia. Para ele é muito prático o que ele quer dizer. Ele quer dizer bola, ele vai dizer vê a bola, é lá e pronto, bola. Acabou, ele vai dizer a bola. Mas a mulher quer que diga que cor é a bola, quer saber qual é a intenção de usar a bola, por que você falou a bola, o que você quis dizer com a bola. O homem não, ele é muito prático. E às vezes, quando o homem solta uma comunicação muito prática como essa, a mulher já interpreta de que ele não quer falar, ou que tem algo por trás, ou que. E ela já cria um contexto. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu digo para as minhas filhas, mulheres: deduzir faz mal para a alma. Criar deduções de uma comunicação faz mal para a alma. Você já adoece, você vai dormir mal, você já acha que tem alguma coisa por trás, porque ele não respondeu do jeito que você esperava que ele respondesse. E aí já cria um problema que muitas vezes na cabeça do homem nem existe. Ele está dormindo na paz do Senhor, achando que está tudo certo. Sabe um exemplo muito prático que você que está assistindo, você vai entender. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em campanha de marketing, em propaganda, às vezes um segmento, né, do comércio, um segmento que venda determinado tipo de produto, ele precisa comunicar com a clientela, com o consumidor final, senão ele não vai ter resultado. Né? Ele não pode fazer uma comunicação dispersa. Né? Se uma loja vende roupa feminina para a senhora de 50 anos, então essa loja ela precisa comunicar com esse perfil de consumidor. Né? Porque se ela tiver uma linguagem muito moderna, muito descolada, ela não vai comunicar com esse perfil. Ela vai comunicar com o perfil mais jovem. Então, da comunicação precisa né? ser ajustada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso aprender mais sobre o universo feminino, especialmente a minha esposa. Né? Da mesma forma que ela também precisa entender mais sobre o universo masculino, especialmente o marido, porque tem diversos tipos de marido, todos são diversos masculinos, mas tem aquele específico. Então, precisa se conhecer melhor aquele tipo específico para que a gente aprenda a se comunicar com aquele tipo de pessoa. E isso é algo que se aprende, ninguém nasce sabendo. Né? É uma coisa muito importante, porque a mulher vem de uma realidade, de um tipo de família, de um tipo de cultura, né? Com suas crenças, com seus costumes, e da mesma forma o marido também. Vem de uma outra realidade. E traz essas comunicações e aí pra dentro. se juntam no mesmo ambiente, no mesmo lar, na mesma casa. Então é necessário que realmente os dois saibam, né? Se conheçam, né? Se permitam, se dê acesso, para que justamente haja entendimento e haja comunicação. Se não... A comunicação ela tem uma origem. Antes de você falar uma frase, você visitou dentro de você algumas referências que você tem sobre aquilo que você vai falar. Seus trejeitos, sua forma de falar, suas intenções de falar vão ser baseadas naquilo que você viveu, como a Bíblia falou, que você trouxe de casa. Então, a forma como falavam com você quando era criança, a forma como você via seus pais se comunicarem, você, de certa forma, você visita essas memórias inevitavelmente para se comportar, para falar a partir de agora, para ter as suas formas de falar. E hoje, dentro do casamento, você trazendo isso, você tem que ter essa compreensão. Principalmente se for um assunto ruim. Vamos para os exemplos, né? Aí a pessoa está com uma coisa que se chateou com o outro, né? Eu me magoei com ele e quero falar sobre aquilo, eu quero corrigir aquilo, eu quero consertar aquilo. Em primeiro lugar, quando você entra para a comunicação sem entender o que você realmente está sentindo, você já leva uma bagunça pessoal que estava dentro de você para a comunicação. Então, é mais difícil de você fazer ele entender o que você está sentindo. Então, você primeiro precisa entender. Eu estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, eu estou sentindo que o que ele falou me lembrou o que meu pai falava para minha mãe, eu estou me sentindo rejeitada, estou me sentindo abandonada, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo sobrecarregada. Qual é o sentimento que isso gerou dentro de mim? O que isso fez em mim e por que que eu tenho que... O que que eu
preciso corrigir exatamente considerando aquilo que eu senti. Porque às vezes não é que você precisa corrigir algo, é que aquilo ativou um gatilho dentro de você que fez doer. E aí esse gatilho faz com que você queira que ele resolva a sua dor, mas na verdade você precisa resolver a sua dor. E quando você faz isso, você já vai para a comunicação dizendo: por que você falou desse jeito? Eu me senti assim, assim, assim quando você falou sobre isso. Às vezes, quando você fala, por exemplo, se você saltar com sua confusão e o sentimento que você tem dentro de você, você solta uma resposta, às vezes de agressiva ou de defesa, ou uma resposta cínica, vamos dizer assim, né, irônica, porque você está doída, você cria também nele um outro problema. E em vez de você resolver o seu, você está criando um segundo problema. Então, quando você entende, compreende o que você está sentindo, você vai trazer para a mesa, para a conversa, o seu sentimento. Quando você respondeu desse jeito, eu me senti assim, assim, assim. Isso aconteceu esses dias com a gente, não foi, amor? Foi. A gente estava saindo do trabalho num momento, já dos dois já exausto, cansado, um dia cheio, com pepinos acontecendo. E aí eu cheguei na mesa dele, na sala dele, e na verdade eu não estava nem falando nada, eu só estava na mesa dele esperando ele terminar de Me atender. dando pressa. Na sua cabeça eu estava dando pressa. Na sua cabeça eu estava lhe dando pressa. E aí, mas eu tava com fome mesmo, não vou negar. Aí ele fez assim, nem lembro mais o que foi que você falou. Ele falou de um jeito mais ríspido, porque ele estava agoniado para terminar o que ele estava fazendo, porque ele também estava cansado. Só que ele achou que eu estava dando pressa a ele. E aí eu me magoei. Eu saí da sala, fui para dentro do carro. Que aí eu já fiquei emburrada. Fiquei zangada, fiquei emburrada e fui para dentro do carro. E aí dentro do carro eu fui tentar digerir o que eu estava sentindo. Eu me senti rejeitada. Eu me senti com a sensação de que ele foi grosso comigo. E aí, logicamente, puxei a conversa, né? Porque mulher não gosta de deixar para depois. Uma outra coisa importante da comunicação é tentar falar na hora certa. Espere a hora para falar. Mulher quer resolver aquilo na hora logo, porque emocionalmente ela é mais intensa, então ela quer resolver logo. Só que muitas vezes na hora, no nosso caso, naquele momento, não foi um problema grave que a gente poderia realmente conversar ali naquele momento. Mas muitas vezes é necessário que você faça uma digestão daquela dor mais tempo, para que você consiga até mesmo fazer seu cérebro funcionar da forma correta, porque quando você está num momento emocional, né, de algo que aconteceu de muito impacto, você não está com o pré-frontal funcionando bem porque você ativa as amígdalas, você ativa o seu sistema de luta e fuga. E você não consegue raciocinar. É por isso que depois vem aquela famosa frase: mas eu devia ter dito tal coisa, mas eu devia ter falado aquilo, mas por que eu não falei aquilo? Porque você naquela hora realmente você não está pensando do jeito certo. Então, deixe para falar quando já passou a emoção e você conseguiu racionalizar. E uma frase importante é quando você está no meio de uma discussão, você pergunta: a gente pode conversar sobre isso depois? A gente pode deixar para amanhã solucionar esse problema? Para que você tenha tempo de digerir, para que vocês não se magoem com falas que, na verdade, não tinha intenção de falar. Você não era aquilo que você queria falar. E naquele dia, eu digeri dentro do carro um pouco, na hora que ele voltou, ele namorou. Eu me senti assim, 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 quando você falou daquele jeito. Eu não gostei, eu não gosto quando você fala assim comigo. E aí ele falou: não, não, porque você estava me dando pressa. Mas eu não estava me dando pressa. Os dois se interpretaram ruim. E aí ele disse: não, a minha intenção não era falar. É logicamente que a parte legal é depois que a gente fica de bem, que a gente já ficou, né, já se resolveu. Mas esse momento, até chegar no momento de se resolver, é necessário que os dois digam o que estão sentindo. Então foi importante eu dizer que ele estava achando que eu estava pressionando, para que eu também me justificasse e dissesse: não, eu não estava aqui com a intenção de lhe dar pressa. E a gente desfazer aquele mal entendido, a gente conseguir digerir aquele mal entendido, tanto da parte dele quanto da minha parte. A intenção dele era só dizer que ele queria terminar logo, só que ele estava terminando logo, demorando. Porque eram muitas demandas, na verdade, E né? eu estava com fome, mas eu não estava dando pressa, eu estava em pé na mesa. Mas quando eu fico em pé na mesa dele, ele me interpreta que eu estou dando pressa. Enfim, então a comunicação é algo que você precisa entender de onde ela está surgindo, a necessidade está partindo de onde, de que dor eu estou sentindo. Para eu ir para esse lugar de conversa, primeiro sabendo que parte minha eu preciso corrigir, de que forma eu preciso colocar aquilo na mesa, do que eu estou sentindo, e não como uma forma de agressão. Porque muitas vezes chega num embate como esse, numa situação como essa, os dois às vezes querem ter razão. Então é necessário que a gente abra mão desse sentimento, porque com o esposo, com a esposa, não tem essa de quem vai sair ganhando. Com certeza. Os dois precisam sair ganhando. E às vezes os dois para sair ganhando, é melhor eu dizer: olha, me perdoe, me desculpe, né? Porque se a gente for parar para analisar como os dois eles são um, se eu machuco ela, eu estou me machucando. Se eu prejudico ela de alguma forma, por um comportamento errado, por uma palavra errada, por uma falha de comunicação, por uma comunicação errada, eu estou me prejudicando, né? Porque como é que eu vou ter paz no relacionamento se ela está chateada? Como é que ela vai ter paz no relacionamento se ele está chateado? Né? A finalidade de um bom entendimento, de uma compreensão correta, de você falar e você se fazer compreender,
é de que haja um entendimento para que os dois cresçam, para que os dois saiam daquele lugar. Porque às vezes estão constantemente num lugar de luta. De E constantemente, competição. e constantemente no lugar de luta, você cansa, você fica exausto, né? Vê um soldado que vai para a batalha, né? Vê um jogador de futebol que joga 3 partidas de futebol numa semana. Ele vai precisar ali ficar uns 15 dias sem jogar, porque é muito cansativo, é muito exaustivo. E às vezes os casais eles ficam ou numa guerra Perna de declarada, braço, né? acalorada, ou naquela guerra fria, onde ninguém diz nada, onde fica esperando pelo outro pedir desculpa primeiro, falar primeiro, porque eu não posso perder minha razão, não posso perder o meu orgulho, né? E a gente precisa ter, assim, por isso que eu falei no início, aprender a se comunicar é algo possível e é inteligente, né? Verdade. Então a gente precisa aprender isso também, né? Saber as nossas narrativas para que a gente possa crescer, possa sair desse lugar de embate e ir para um lugar de deleite no casamento. Com certeza. Porque um lugar de paz é um lugar de prosperidade, é um lugar que você quer voltar. E falando em paz, eu ainda vou para aquele versículo que diz que a gente não deve deixar o sol O se sol se pôr pôr sobre a nossa sobre ira. a nossa ira. Isso é uma verdade que precisa ser exercida dentro do Acho que casamento. está em Provérbios, né? A gente sempre deve dormir em paz. E para dormir em paz, às vezes a gente já teve a conversa, mas ainda está querendo manter a razão. Sim. Aí dorme um para um lado, nem tá dormindo, tá? Os dois acordados, um para um lado e para o outro, os dois maquinando aquilo na cabeça, os dois querendo pedir perdão, mas nenhum dos dois tem coragem de iniciar o momento de reconciliação. E se vocês não conseguirem entender nada desse nosso bate-papo de hoje, desse vídeo, entenda uma coisa. Não queira ter razão, queira resolver o problema. O mais Isso. importante é resolver o problema. E às vezes, quando para analisar e para se ouvir, às vezes não era nem a questão de um ter. Eu achava que eu tinha razão, mas na verdade eu nem tenho tanta razão assim. E, na verdade, Né? os dois, às vezes os dois têm razão, só que estão com pontos de vista diferentes da mesma razão. Isso. Forma de apresentação da mesma razão. Mas pelo costume da competição, quer sair ganhando. O costume Exatamente. do eu tô certo, quer sair ganhando. E isso vem de onde? Por que você precisa tanto ser certo? Por que você precisa tanto ser o que está dando a ordem? Isso pode ser um perfil, isso pode ser uma questão, né, cultural de família, isso pode ser uma questão vezes de é uma uma- ferida na alma que às tem. vezes é uma necessidade de autoafirmação, né? Como o Samuel falou. Às vezes a pessoa ela já entra num relacionamento com situações anteriores, né? Onde ela precisa se autoafirmar, onde às vezes ela era muito, como é que eu posso dizer assim, muito desprezada, muito humilhada, às vezes ouvia muita coisa do pai, da mãe, e aí entra no relacionamento, ela já tá cheia de arma, né? Isso. Ou ela vira uma pessoa apagada, apática, como dizia na minha época, uma música morta, ou então ela vira aquela pessoa que ela tá cheia de arma para Tem que se estar com defender e para razão. atacar. Ela tem que estar com a razão, ou seja, ela tem uma necessidade de se sentir valorizada. Então, às vezes, para que se consiga também uma comunicação assertiva, né, é necessário também, para quem, né, tiver acesso, buscar uma ajuda até de um profissional. Né? Às vezes é a mulher que precisa de uma terapia, às vezes é o homem que precisa de uma terapia, às vezes são os dois que precisam de uma Uma terapia. terapia juntos, né? Fazer Isso, a terapia de casal. isso. E considerando isso, a gente pode entender também alguns tipos de comunicação. Existe a comunicação que é uma comunicação assertiva, que é que todo mundo quer ter. Que é aquela comunicação que ouve de verdade, com a intenção de ouvir de verdade, não com a intenção de responder apenas o que o outro está falando, Isso. com a intenção de resolver o problema no geral e não de ter razão. Então, entra para a conversa, colocando na mesa como eu estou me sentindo, isso faz eu me sentir assim, assim, assim. Não é só você está me fazendo isso, você apontando o erro do outro, não é só você precisa mudar. A comunicação assertiva, ela é cheia de intencionalidade. Ou então tem outros que têm uma comunicação agressiva, né? Aquela comunicação que eu digo que é ácida, que tudo que fala tem a intenção de tocar no outro, de ferir o De outro, de machucar. machucar o outro, ainda que não seja com uma fala muito machucada, tipo assim, você nunca me ajuda. Quando você fala você nunca me ajuda, você está invalidando tudo que ele fez que te ajudava, por causa de uma coisa que ele não fez e que você vai dizer que nunca ele te ajuda. Então, assim, são falas que tem sempre um pitaco, E um além de apertão por dizer trás. isso, quando faz alguma coisa que ajuda, não valida a pessoa. Não valida. Então, isso também é comunicação. Elogiar. Dizer, olha, muito obrigado. Olha, se você não tivesse essa semana mesmo, Sam me deu umas dicas sobre o nosso próprio negócio, que no mesmo dia já reverteu em algo maravilhoso para a empresa. Então, eu falei para ela, olha, obrigado. Esse resultado que a gente teve hoje foi mérito seu. Não Né? foi, não, foi porque ele botou em prática, porque ele me ouviu. Então, Mas não, eu não vou dizer, eu te disse, né? mas assim, é o que eu tô falando. A gente precisa ser inteligente. Porque quando a gente descobre que se comunicar é bom, a gente só sai ganhando, a gente não perde nunca. Voltando para os tipos de comunicação. Tem a comunicação agressiva, tem a comunicação assertiva, que é o que a gente quer,
Tem a comunicação passiva, que é aquela pessoa que fica o tempo todo, deixa pra lá, você não vai me entender mesmo, é melhor não falar aquela pessoa nada. que, tipo assim, já jogou a toalha, já desistiu, Evita falar sobre o problema também. Então ela é passiva. já tá desacreditada. Ela fica fugindo do assunto o tempo inteiro. Ela não gosta dos embates. Então, muitas vezes, essa pessoa é uma pessoa que já foi pressionada durante a vida, foi cobrada demais quando era criança. Então, foi muitas vezes anulada, tudo que falava era anulado. E aí ela realmente evita falar. Só que isso é tão agressivo quanto uma comunicação agressiva. Quando você evita o problema, o outro que está tentando solucionar está se sentindo agredido por você estar desprezando aquilo ali. E existe aquela comunicação que é passiva-agressiva, que é aquela que é irônica. E tudo que fala tem um sotaquezinho, tem uma intençãozinha de dar sugestão, né? Como é que se fala isso, né? Como é que eu vou dizer isso? Aquela pessoa que fica dando pitacos, mesmo. né? Que é irônico. É irônico quando tá falando. Aquela ironia bem sutil, né? E aí o outro, é claro que o outro percebe. Às vezes não é nem com a fala em si, com o que tá falando, é a forma como tá falando. Fala sem olhar no olho, fala de lado, fala com desdém, e com a intenção, na verdade, de chamar a atenção do outro, mas tá machucando, entendeu? Então ela quer dizer que ela não tá agredindo, mas ela está agredindo. Sim. E todas essas outras comunicações, fora a comunicação assertiva, elas são deletérias para o casamento. Ela vai minando o casamento, vai destruindo as coisas, porque você nunca vai conseguir solução para os outros pilares, para o pilar financeiro, para a criação de filho, para a rotina do lar, tudo depende da comunicação. E se você tem uma comunicação que é nesse nível, você vai constantemente ter problemas sem solucionar. E as coisas vão sendo como um cupim, vai minando a relação, vai minando os entendimentos, tudo ao redor percebe, os seus filhos percebem que vocês não se comunicam bem, que vocês não se ajustam, que vocês não se alinham, as suas finanças não vão produzir bem, porque assim como a Bíblia falou aqui agora, às vezes uma comunicação que você tem, você prospera, né? Você desenvolve algo que vai prosperar. Quando os dois são um, sempre vai haver prosperidade, porque é a bênção do Senhor sendo materializada na sua vida. Então, tudo que você se comunica, que você entra num acordo, ainda que sejam dois, porque no nosso caso nós temos a mesma profissão, a mesma empresa, nós somos sócios da mesma empresa. Mas muitas vezes, em situações em que as pessoas têm profissões diferentes, né, caminhos financeiros diferentes, ainda assim, quando os dois são um, e a comunicação dos dois são um, as coisas dos dois vão prosperar. As coisas dos dois vão crescer, porque faz parte do contexto espiritual de ser um. Então, a comunicação é, de fato, todos os pilares são importantes e um pode prejudicar o outro, mas a comunicação pode levar a uma separação muito mais rápido. E a comunicação, ela permeia todos os pilares, né? Porque ela é a base do relacionamento. Não tenho como me relacionar bem com minha esposa, em casa, dentro do meu casamento e do lado de fora, se eu não consigo comunicar bem, né? Uma pessoa que não comunica bem, uma pessoa que tem essa deficiência de comunicação, ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar junto, não, porque fulano não sabe falar, fulano só grita, fulano só xinga. A Bíblia fala que é uma mulher rixosa, né, dentro de casa, quando é uma pessoa que fica, né, não sabe falar, não se comunica bem. Ou só vive se queixando, se lamuriando, vive murmurando, né? Então, é igual dentro de casa, só tem que... Vem cá, será que aquela pessoa... Você casou com aquela pessoa, né? Você, mulher que tá assistindo aí. Você que, de repente, só se queixa do seu marido. Mas quando você casou com ele, você via N qualidades. Ele perdeu todas as qualidades? Não é possível. Né? O que é que você fez com essas qualidades dele? Por que você não projetou ele? Né? O marido é a mesma coisa. Peraí, vamos defender um pouquinho. As pessoas mudam também com o tempo, né? Às vezes os homens, as mulheres também, eu não vou defender só mulher nem só homem, mas as pessoas mudando durante a trajetória do casamento, às vezes essas mudanças vêm também das comunicações. Sim. Imagine, ele chega em casa e ela despeja um monte de coisa em cima dele. Todo dia. O que ele vai fazer? Ou ele vai estourar, ou ele vai tentar fugir daquilo. Chegando cada dia mais tarde em casa, ou quando chega, se trancando em algum lugar onde não precise, né, ouvir aquilo tudo. Então, às vezes, a própria comunicação, a própria rotina do dia a dia faz com que as pessoas mudem. Elas criem estratégias para fugir dos desconfortos. E aí vai piorando os desconfortos. Aí você vai dizer, não, mas ele não era assim antes de casar. Não era, ainda alguma coisa aconteceu no casamento. E aí precisa ser ajustado o casamento. Sim. Não é só ele que precisa ser ajustado, os dois precisam ser ajustados. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, às vezes, tem essas queixas, mas quando a gente volta lá no ponto de partida, né? Ele casou com a mulher porque ele viu algo de bom nela. Sim. Todo mundo vê algo de bom em alguém, quando quer. Né? Lógico, a gente sabe, e todo mundo que está nos assistindo sabe, vem um casamento, aí vem os boletos, aí vem os filhos, aí vem as contas, vem os problemas, vem as dificuldades que todo relacionamento tem. É filho, é a vida social, isso, né? Vem as finanças, a rotina. Né? Mas isso é inevitável. Essas coisas vão vir. Só que a gente ainda tem
um poder de escolha. Nós temos um poder de escolha. Como eu vou reagir diante disso? Eu posso me desesperar e continuar desesperado e só piorar e não buscar ajuda, não aprender a me comunicar. Só não vai ter resolução nunca para esse problema. Ou eu posso realmente ver uma situação que a gente não esperava, toma aquele baque porque é inevitável, mas eu, depois que o baque acontece, eu posso decidir o que é que eu faço com isso, né? Então, assim, se a sua esposa, seu esposo, ele não é mais a mesma pessoa, você pode decidir o que fazer com isso, né? Então, é inteligente que se converse, né? Que se saiba conversar, que se espere a hora certa, porque a Bíblia diz em Provérbios, né? Que como maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita no tempo certo. Ou seja, a palavra dita a seu tempo. Então, cada palavra ela apresenta um tempo para ser liberada, tá? E indo para além disso, a forma também de falar, né? O provérbio também fala, se eu não estou enganado, que a palavra torpe suscita a ira e a palavra branda desvia o furor. A palavra dura. A palavra dura, torpe, né? Ela suscita a ira. Ou seja, a nossa forma de falar, ela vai produzir um resultado. Ou seja, é uma forma de comunicação. Ou seja, pode ser suave, pode ser amável, né? Ou pode ser dura, ríspida. Às vezes a pessoa vai dizer um sim, mas é um sim tão ríspido que você nem quer mais. Ah, ela disse tanto. Eu nem quero mais aquele sim. Isso acontece Tô muito dizendo, em casamento, né? Ah, então deixa pra lá. deixa pra lá, porque Você não desse tá jeito com eu não boa quero. vontade pra falar desse E jeito, eu não às quero vezes isso. a pessoa recebe um não, mas aquele não foi um não tão doce, né? Poxa, obrigado. Ainda agradece, né? Por quê? Porque é a forma de E a comunicar. palavra de Deus também diz que a palavra é uma semente. Sim, Então, toda semente dá fruto. exato. E se você, dentro de casa, usa a sua palavra para dar frutos ruins, você precisa mudar a sua semente, você precisa mudar o que você está plantando. O que é que tá saindo da sua O que boca, está saindo da sua boca. Então, né? quando você fala, seja com seus filhos, seja com seu marido, com palavras ácidas, com formas de falar que você, por mais que esteja embrulhado numa palavra boa, mas você sabe que o conteúdo daquilo que você está falando tem uma intenção que é de machucar o outro, ou de passar alguma coisa na cara, ou de acusar o outro de alguma forma, aquilo ali vai germinar. E É vai verdade. germinar no coração do outro algo ruim. E que depois você fica se perguntando por que fulano fica tão ríspido comigo. Talvez seja algo que você já plantou antes. Seja um silêncio que você plantou antes, também pode estar germinando dentro do coração dele, como já que ele fica. Tem gente que é assim, né? Tá chateado, fica de calundu, fica de emburrado. Minha avó chamava de calundu. É, Fica emburrado, fica 2, 3 dias sem falar com o outro. O que é que você está plantando? Que intenção você está tendo? Que resultado você vai ter com esse calundu? Geralmente, quando você fica né, você se tranca e fica de mal, você está mostrando mais de você do que do outro. Você está mostrando que você não está preparado para uma conversa, você está mostrando que você não está pronto para uma solução, você não tem intenção de uma solução real, porque você prefere se afastar. E esse se afastar, na verdade, é uma forma também de machucar o outro, de dizer ao outro que você não tem intenção de solucionar o problema, de meio que se vingar do outro. E isso não vai chegar a lugar nenhum. isso. E o que a pessoa está fazendo com uma reação dessa é apenas manter a razão, Manter a sua própria. sustentar a sua razão com o seu orgulho, Isso. né? Aí, tipo assim, você corta o acesso, Uhum. né? Só que o casamento ele não foi criado com essa finalidade, né? Um casamento ele não existe se não houver comunicação, se não houver acesso. É porque nós somos um, se um machuca o outro, está machucando a si mesmo. Então, que palavras você tem lançado sobre sua esposa? Ela é frágil? Será que essas palavras estão cuidando, guardando, ou essas palavras estão agredindo, matando, né, danificando, prejudicando? Então nós precisamos fazer isso, né? Porque é viver a vida comum do lar, ou seja, é coabitar, como tem em outras traduções, coabitar, ou seja, é habitar ao lado, habitar ali ao mesmo tempo, habitar junto, né? Então é a vida, é o dia a dia, é o cotidiano. Então quantos casais que nós conhecemos, vocês, né, aí onde vocês estão, nós aqui, que às vezes na rua, na fachada ali, aparece que é um casal, né, bacana, mas que dentro de casa não é assim, né? E quantos de nós também já não fomos assim, né? Tá na rua, tá na frente de todo mundo, tá na frente da família, sei lá, tá na igreja, tá em algum lugar e aparentemente ali se relaciona bem, mas em casa a guerra tá declarada. Inclusive, para servir de testemunho para vocês, a gente, quando a gente estava no pé de separação, a gente, ninguém do lado de fora sabia. Ninguém do lado de fora via problema no nosso É casamento. verdade.
A gente vivia uma vida e todo mundo ia continuar dizendo que estava tudo bem. Inclusive hoje, eu acho que muita gente nem acredita que a gente estava no pé de separação, que a gente teve uma crise. Mas assim, e essa crise veio de onde? Grande parte dela veio por questões de rotina, do dia a dia, dos esfriamentos, né? Das comunicações que foram ficando mais distantes e a gente foi desistindo, mais individualista. mais individualista, a gente foi desistindo. E muitas vezes, por falta de comunicação, as pessoas, os casais, estão desistindo dos seus casamentos. Estão preferindo o silêncio, preferindo uma vida de convivência dentro de casa, mas não de relacionamento, de casamento de fato. E a comunicação tem um grande peso nisso, porque é quando para de se ter a intenção de se comunicar, quando para de se ter a intenção de se falar corretamente, de se chegar em uma solução do problema, é porque você já está desistindo do casamento. O seu casamento já está começando a ter as bases ruindo e com riscos de chegar a um divórcio. Então, tenha muito cuidado com a sua comunicação no seu casamento. Tenha a intenção de resolver, tenha a intenção de entender, de ouvir de verdade, de não digo se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue se colocar no lugar do outro, de fato, mas entender o ponto de vista do outro no que se refere a, do jeito dele, no pensamento dele, na história dele, na forma como ele enxerga a vida, como é que eu deveria estar pensando o que ele está pensando. Porque é difícil você dizer, eu me coloco no lugar dele e eu acho que ele deveria fazer assim. Você acha diante do que você tem de referência de vida. Mas diante da referência de vida que ele tem, como você acha que ele estaria interpretando aquilo? Tudo isso é intencionalidade, é ter boa vontade de fato entender o outro e tentar chegar a uma solução juntos. Quando você for para uma comunicação, sempre procure as boas palavras. Tenta trocar aquelas palavras agressivas pelas palavras que falam mais sobre você, sobre como você está se sentindo. Não é entrar numa conversa como se você fosse o centro das atenções, o centro do que importa realmente, mas de como você está se sentindo sobre aquilo. E a frase que eu deixo para vocês aqui, como uma frase que ajuda muito a abrir uma conversa sem problemas, sem grandes problemas, da forma mais assertiva, é: você consegue sentar comigo agora para conversar, sem tentar se defender. Eu vou fazer de tudo para falar o que eu estou sentindo sem tentar te acusar, sem te acusar. Se você fala que você tem a intenção de falar com ele sem acusação e que você gostaria da atenção dele, sem ele precisar se defender, só como um lugar onde você tenha um lugar seguro de conversa, os dois já entram com outras intenções. Os dois já entram com a intenção de uma solução. E isso já ajuda muito a você ter uma comunicação mais assertiva, no caso de um alinhamento, de uma conversa de uma DR, né? Que eu não gosto do DR, mas uma conversa de alinhamento. Todo mundo tem que ter uma conversa de alinhamento. Seja no tempo certo, como você falou, né? Como bandejas, como maçãs de ouro em bandeja de prata, que seja do jeito certo. A comunicação, ela é tão importante, né, para que haja esse entendimento dentro do lar, porque esse versículo de 1 Pedro 3,7, ele termina dizendo assim: se os maridos agirem dessa forma, ou seja, com discernimento, dando honra à esposa, né, se eles agirem assim, as orações deles não serão interrompidas. Ou seja, não há como um homem, né, um marido querer ter um relacionamento com Deus se ele não tratar bem a sua esposa, se ele não cuidar bem dela. Né? E não tem como eu tratar bem da minha esposa, cuidar bem dela, se eu não souber como me comunicar com ela. É impossível. Né? Eu fazer de tudo, né? Até uma pessoa muda, a gente se comunica. Né? Até uma pessoa muda, aprende uma língua nova, aprende um alfabeto novo, aprende os sinais para poder se comunicar. Como é que nós, a maioria de nós, né, somos perfeitos, temos tudo perfeito, criado por Deus, e a gente não utiliza isso para o nosso benefício, porque isso é para o nosso próprio benefício. Né? E você falou aí que não tem como cuidar bem do meu esposo se não tiver uma boa comunicação. Isso. Eu vou até para um exemplo. Quantos homens, muitas vezes, por não saber se comunicar, teve uma discussão, depois ele chega com um presente, ele chega com um buquê de flores. Adianta nada. A mulher vai dizer, ele tá querendo me enganar. Por mais que ele tenha a intenção de fazer as pazes, mas por não saber se comunicar, aquilo ali cria até uma agressão. Ela entende como uma ironia. É um tipo de linguagem, né? Eu acho que adianta alguma coisa, porque é como se ele estivesse ali num arrependimento, num pedido de desculpas, né? Então, de alguma coisa tem valia, lógico que tem, né? Sim, tem valia, mas às vezes a mulher não interpreta como algo que adiante, porque ela tá magoada, porque não se comunicou. Mas não é apenas isso, né? Não se conserta apenas dessa forma, porque é como você querer tapar o sol com a peneira, né? Você não dá para você, né, consertar esse tipo de situação todas as vezes da mesma forma, porque tem gente que faz isso sempre, né? Porque não treina uma boa comunicação. Isso, não treina. Não busca uma boa comunicação. Isso precisa ser treinado. Enfim, é isso que nós temos para conversar com vocês. Eu espero que vocês estejam já começando a treinar aí algumas falas. Só recapitulando, conversa precisa ter o tempo certo,
precisa ter as palavras certas, o jeito certo de se comunicar, O o local corpo se certo. comunica, os olhos É. se comunicam, tudo comunica, né? Precisa estar com as intenções corretas, você precisa conhecer o seu coração antes de começar a comunicação, o que você realmente está pensando e o que você está sentindo antes de começar a se comunicar. Para que você não solte palavras que você se arrependa, para que você não produza no outro aquilo que não é a sua intenção de produzir, e Isso. você consiga, de fato, que aquilo tenha o resultado que você espera. E só para fechar, quando você falou assim, produzir no outro o que não era a sua intenção. E a gente escuta muito isso, né? É, Ah, mas não era a minha intenção, é, né? Mas eu não tive intenção. Então, quando isso acontece repetidas vezes, isso já é um sinal, um diagnóstico de que essa pessoa precisa investir numa boa numa boa comunicação. comunicação. E estudar sobre comunicação, né? Exato, exato. Procurar. Hoje, Investir, gente, informação é o que não é falta. comprar sabedoria. Às vezes é necessário a gente investir recursos Com financeiros, livros, né? nosso Assistindo tempo, filmes. às vezes você buscar o conhecimento de alguém, né? Você às vezes comprar um curso, você às vezes fazer uma terapia, Fazer um investir em conselho. algo porque você vai estar investindo ali em sabedoria, você vai estar investindo em algo que vai, como é que se diz? Reverter em situações Isso. boas, positivas para você. Você vai ganhar com isso. Isso. Então fica aí a nossa dica. Deus abençoe você, abençoe seu coração e compartilha com quem está precisando entender um pouco mais de comunicação junto com você. É isso aí. Então é um conteúdo muito bacana para você aprender, colocar em prática e enviar para aquela pessoa que também está precisando receber esse conteúdo. Vou colocar aqui embaixo uma lista de perguntas interessantes para usar na comunicação Ótimo, muito e bom. ainda vou colocar o link da ferramenta para você fazer o seu mapa da aliança conjugal. Tchau, Obrigado tchau. por ter ficado até aqui. Até a próxima.